Entrevista de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Botafogo de Ribeirão Preto e a entrada do Ceará no G4. Veja o que ele falou. Bom, boa noite. Também a satisfação retornar a Ribeirão, né? A cidade onde eu fui muito bem acolhido, recebido. A gente teve sucesso aqui, né? Com acesso em 2018, ano do centenário do clube. Mas esse momento é o momento do Ceará, um momento que a gente está bastante feliz, né? Que a gente vem fazendo uma campanha de recuperação. A competição a gente já conhece bem, é uma competição muito difícil, muito equilibrada, mas a gente sabe que, a gente foi passando isso no dia a dia para os jogadores, que você tem que fazer uma competição de equilíbrio, né? Não pode se abater nos resultados adversos, nem se empolgar com as vitórias. Tem que estar sempre procurando o equilíbrio em todos os aspectos. E essa equipe comprou essa ideia, a gente vem trabalhando passo a passo, rodada a rodada, sem se preocupar muito com os adversários, preocupado somente em fazer o nosso trabalho e buscando evolução, né? Potencializando aquilo que a gente tem de bom. Nós temos o melhor ataque da competição, o artilheiro, e fazendo ajustes defensivos, que a gente entendia que precisava melhorar. Então a gente conseguiu evoluir nesse aspecto e a gente chega agora, né, num momento importante de conseguir uma boa vitória hoje, entrar no G4. É claro que ainda restam 2 rodadas, né? O mais importante é estar no G4 na 38ª rodada, mas é um momento importante da competição. Em relação ao jogo de hoje, a gente sabia que seria um jogo difícil, o Botafogo jogando, buscando aí a sua meta dentro da competição, que é buscar a permanência. Eu citei o exemplo até de ontem, né, do jogo do Sport, a Chapecoense fora de casa conseguiu um empate heróico lá, então a gente sabe que as equipes que estão brigando embaixo também vão criar dificuldade. Então a gente sabia que seria um jogo difícil, a gente tentou neutralizar aquilo que o Botafogo tinha de melhor, a gente mudou um pouco até a nossa plataforma de jogo, né? Entramos com o volante um pouco mais preso, o Patrick, liberamos um pouco os laterais, até para espelhar um pouco na equipe do Botafogo, para tirar eles do conforto, e a gente conseguiu equilibrar bem no primeiro tempo. A gente teve ali umas 2, 3 situações claras de gols, assim como o Botafogo também conseguiu, mas a gente fez sim alguns ajustes de intervalo, no sentido de algumas correções, principalmente de posicionamento na marcação da saída de bola do adversário, de tentar pressionar mais. É claro que atrapalhou um pouco, a gente sofreu um gol, né, logo que começou, mas dentro daquilo que a gente propôs ali de mudança, a equipe conseguiu fazer bem, e principalmente nos movimentos de ataque, a última linha de defesa do Botafogo também, principalmente com o Saulo, a gente conseguiu fazer isso bem. Fizemos um ótimo segundo tempo, né, em todos os aspectos, defensivo, ofensivo, e construímos sim, né, uma grande vitória, um resultado assim, bem imponente para esse momento da competição. Ô Léo, quando você chegou no Ceará, o Ceará era o 11º colocado e tinha apenas 16 pontos. Como que foi a conversa com os atletas, fazendo uma retrospectiva de tudo que você já passou, para dar confiança a esse elenco, mostrar que ainda poderia conseguir o acesso à Série A, que era o planejamento do Ceará quando começou o campeonato? Realmente já tinha passado 1/3 da competição, a equipe estava a 2 pontos da zona do rebaixamento, mas assim, de uma certa forma, foi um trabalho de todos, né? Da direção, da comissão, dos atletas. A gente entendeu que era o momento de todos se mobilizarem e mais do que se preocupar com tabela, com pontuação, a gente tinha que se preocupar em ajustar a nossa equipe. Então o clube também foi melhorando em vários aspectos, estruturou algumas coisas que precisavam se estruturar, os atletas também se mobilizaram ainda mais, e a gente, como eu falei, a gente foi passo a passo, jogo a jogo, sem se preocupar muito com o adversário, focado apenas no nosso trabalho, no nosso jogo, e a gente sabia que em algum momento a gente poderia aproximar do G4. Então algumas rodadas para trás a gente conseguiu aproximar, hoje nós entramos no G4, porém ainda restam duas rodadas ainda, e a gente ainda tem que subir uma ladeirazinha ainda para conseguir chegar onde que a gente pretende chegar. Léo, foram 15 finalizações do Ceará, 10 no alvo. Isso é difícil na Série B, tantos chutes assim, tantas finalizações no alvo, mais da metade, inclusive. Falar um pouquinho sobre esse treinamento, né? Como que o Ceará virou o melhor ataque da Série B, assim, sob seu comando?
Bom, eu acho que é um pouco de tudo, né? Assim, são os mecanismos que a gente tenta criar, muita liberdade para os laterais, né, de chegar com ultrapassagem por fora, incentivar muitas jogadas individuais ali próximo da área, no último terço, mas parte desde o momento da construção lá das jogadas, a participação dos zagueiros, dos volantes na iniciação, para que a gente consiga chegar de uma forma organizada na frente. Mas eu acho que assim, o mérito maior, a gente está com 3 atletas iluminados dentro da competição, né, o Pulga, o Saulo e o Ailon vem fazendo uma competição brilhante, mas naturalmente com o apoio dos demais. Então é uma junção de tudo para que a gente... E hoje realmente, como você citou, foi o jogo que a gente conseguiu talvez dentro da competição mais criar. A gente alternou nos momentos que a gente conseguiu marcar alto, roubar a bola do adversário logo na saída e jogar dentro do campo deles, como teve momento que a gente baixou um pouco as nossas linhas de marcação e fez a opção de sair em transição, sair em contra-ataque. Então eu acho que essa é uma característica que eu procurei desenvolver dentro da equipe e eles compraram a ideia da gente alternar dentro do próprio jogo a nossa maneira de jogar. Ô Léo, uma última questão da minha parte, não sei se fazia parte da estratégia, mas sobre o Saulo, os duelos individuais que ele teve, por exemplo, com o Chapo, camisa 4 do Botafogo, ele venceu quase todos, sofreu o pênalti, foi cometido pelo Chapo, lance do segundo gol, o Saulo passa pelo Chapo, finaliza e sai o segundo gol, e em outros momentos também ele conseguiu vencer esse duelo individual com o Chapo. Fazia parte da estratégia jogar o Saulo para cima do Bernardo Chapo pela velocidade, pela habilidade dele, era a estratégia do Ceará e você entende que foi a mais correta para o jogo e teve uma noite iluminada, como você falou? Bom, na realidade, assim, é um trabalho nosso de analisar o que o adversário tem de virtude e o que o adversário tem de dificuldade. E como eles jogavam com a linha de 3 e o Patrick Bray um pouco mais avançado, normalmente a gente utiliza o Saulo mais na amplitude de um lado, o Pulga do outro e o Ailon mais livre pelo setor de centro do campo, como um falso 9. Só que em razão dessa questão do Bray, se a gente mantivesse o Saulo aberto ali, ele ficaria entre os dois, né, dobrando a marcação em cima dele, o Bray e o Chapo. Então a gente fez a opção de recuar um pouco o Ailon, né, para sair um pouco da área e o Saulo pesar a última linha de defesa do Botafogo e a gente fez a opção hoje de prender um pouco mais o Patrick e dar bastante liberdade para o Rafael Ramos para ter combinação de jogada com o Saulo pelo lado do campo ali. E aí vem, assim, a gente monta a estratégia, mas vem muito das jogadas individuais do atleta. Está aí a entrevista coletiva de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1.